Olá, pessoal, boa tarde mais uma vez. Eu sou o Tiago, sou técnico aqui do Telesaúde Bahia. Quero dar boas-vindas a todos e todas. Vamos realizar um último teste, pessoal, antes do início aqui da nossa atividade. Vocês que entraram agora na sala, todos conseguem ver e ouvir bem? Sinalizem, por gentileza, aqui no bate-papo. Lembrando, pessoal, que as nossas atividades são gravadas e em breve ficarão disponíveis em nosso canal no YouTube. Quem ainda não conhece, é só colocar no campo de busca do YouTube por Telesaúde Bahia, tá bom? Esse tema e os demais temas já discutidos ficam disponíveis para vocês acessarem de forma remota em qualquer momento, tá bom? Caso de dúvidas sobre o tema de hoje, vocês podem colocar as perguntas aqui no bate-papo e ao final da apresentação serão respondidas, tá bom? Caso tenham outras dúvidas sobre outros temas lá no nosso canal no YouTube, vocês podem solicitar as teleconsultorias, tá bom? Quem não é cadastrado ainda, né, que for profissional da atenção básica aqui do estado da Bahia, e quem ainda não conhece esse serviço, entra no nosso site, que é o telesaude.ba.gov.br, tá bom? E faz o cadastro na nossa plataforma. Então, as perguntas do cotidiano, né, do processo de trabalho na atenção básica, vocês podem também utilizar esse serviço para apoiá-los aí no cotidiano, tá certo? Bom, eu gostaria de convidar, então, a nossa palestrante de hoje, convidada a doutora Karina Adame. Ela é médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana pela USP, é mestre em medicina e saúde humana, doutora em medicina e saúde, e também é membro consultivo aqui do Núcleo Técnico Científico da Bahia, de Telesaúde da Bahia, tá bom? Então, boa tarde, doutora Karina, seja bem-vinda. De antemão, eu queria agradecer a sua disponibilidade para estar conosco nessa tarde e trazer para a discussão esse tema, né, da reprodução humana assistida no SUS aqui no nosso estado, tá bom? Vou passar a palavra, então, para a senhora e darmos início à nossa web palestra de hoje. Muito obrigado. Obrigada a vocês, Tiago, pela oportunidade. Quero agradecer também ao núcleo daqui do nosso NUTS, o Núcleo de Telesaúde do UPS, que propiciou esse espaço aqui preservado, onde eu pudesse estar interagindo com vocês, um pouco destituída dos equipamentos de proteção individual, fazendo com que a interação talvez possa se tornar mais clara. Então, agradeço antemão ao apoio que temos recebido para esse projeto. São inúmeras mãos, né, que vêm trabalhando acerca dessa temática, para que possamos resgatar no nosso SUS o investimento necessário na questão do planejamento reprodutivo. Nós demos os primeiros passos com um projeto parceiro do Telesaúde Bahia, relacionada à formação e capacitação profissional na parte de teleeducação, voltada aos métodos contraceptivos, à contracepção efetiva, e demos a seguir este passo de abertura de espaço assistencial e de pesquisas dentro do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, resgatando a segunda vertente do planejamento reprodutivo, que seria a concepção segura. Então, nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês esse projeto, esse programa, que foi recentemente ampliado e instituído enquanto rede, para que possamos juntos atuar mais e melhor nesse contexto, tornando o tema algo do nosso dia a dia, de uma maior familiaridade com a comunidade, com os colegas das unidades básicas, saindo um pouco daquela visão desconexa e terceirizada relacionada à reprodução humana assistida. Vocês vão ver que é possível fazer bastante coisa na área básica e podemos trabalhar de forma irmanada e em rede, facilitando a trajetória das pessoas que necessitam desse cuidado. Faz parte do ciclo vital de muitas pessoas o projeto de conceber, e já se sabe que, do ponto de vista político, é um tema estratégico.
ainda que entendamos as inúmeras lacunas que nós temos em relação à contracepção efetiva, nós não podemos fechar os olhos à questão da concepção oportuna. Nós somos muito desafiados nesse momento em que enfrentamos a pandemia Covid-19 e o surto recente de Zika vírus, que nos colocaram em xeque relacionado ao momento ideal de conceber. Porque se, por um lado, nós investimos e precisamos continuar investindo na contracepção oportuna, nós também precisamos dar voz e ouvir aquelas pessoas que não conseguem conceber ou que têm algum risco relacionado à sua capacidade reprodutiva, fazendo com que haja uma necessidade de orientação e esclarecimento para que isso ocorra no melhor momento possível. Quantos de nós já nos deparamos muitas vezes frente a mulheres que protelaram a questão da concepção, que desejam ser mães, mas que foram priorizando tantas outras questões e investimentos pessoais ao longo de sua vida e, mais adiante, se deparam com dificuldades. Mas eu queria chamar a atenção que não só esse perfil de mulher que protela, do ponto de vista opcional, digamos assim, para o investimento social na sua carreira ou nos seus estudos, mas também as consequências adversas de outros cenários que nós atravessamos em saúde pública, como as infecções sexualmente transmissíveis, que corroboram de forma muito acentuada com a redução da capacidade reprodutiva, e vocês vão ver aqui ao longo dessa apresentação. Portanto, urge para nós uma retomada no diálogo cotidiano, junto aos nossos pacientes, junto às pessoas que cuidamos, relacionando ao planejamento sexual e reprodutivo. Queria salientar para vocês que vem crescendo o número de pessoas inférteis com dificuldades para engravidar em casuísticas mundiais. Alguns países que têm menos abastados do ponto de vista de recursos e de investimentos em saúde chegam às margens de 18% até mesmo 20% em algumas situações de infertilidade. No nosso cenário brasileiro, os poucos trabalhos relacionados a casuísticas nacionais revelam-se muito pareados a outros cenários de países com um pouco mais de recursos e desenvolvidos. Isso nos chama até a atenção, mas quando nós voltamos o nosso olhar para o nosso Sistema Único de Saúde e os atendimentos mais relacionados ao hospital universitário, por exemplo, uma casuística publicada em torno de 2010 aqui no hospital universitário revelava cerca de 50% das causas associadas à infertilidade conjugal atribuídas à obstrução tubária e a danos do aparelho reprodutivo feminino, muitas vezes por sequelas relacionadas a abortamentos que não foram bem assistidos ou infecções sexualmente transmissíveis adquiridas e não tratadas oportunamente para o casal. A semelhança do que assistimos hoje com a sífilis, no seu crescente, sífilis congênita, como já assistimos no passado as questões relacionadas a HIV. Então, não menosprezemos as questões associadas ao impacto relacionado às doenças infecciosas pélvicas, as chamadas DIP. Então, é muito interessante que nós atentemos para esse cenário em que estamos incluídos. A medicina reprodutiva, a saúde reprodutiva, deu vários saltos de inovação tecnológica. Eu diria a vocês que, assim como foi o advento da pílula contraceptiva no passado, o desenvolvimento de drogas estimulantes para a função ovariana vem trazendo uma perspectiva de melhoria e de maior qualificação no atendimento da reprodução humana assistida. No passado, eram feitas inseminações sem suporte medicamentoso, e vocês veem aqui taxas de sucesso muito ínfimas. E com o passar do tempo, agregando valor com essas medicações, nós conseguimos dar realmente saltos de eficácia. Mas a grande virada tecnológica foi realmente o surgimento da fertilização in vitro, com o nascimento, já com mais de 40 anos hoje, da Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta, emblematicamente conhecido e publicado em trabalhos e na mídia,
Mas a gente deve salientar a vocês que, na época, quando isso ocorreu, a grande motivação dos pesquisadores e dos médicos foi suplantar a dificuldade de que a concepção pudesse acontecer naturalmente na trompa daquela pessoa, daquela paciente, que, à ocasião, apresentava a obstrução, uma sequela que não permitiu o encontro do óvulo e do espermatozoide. Portanto, veio a necessidade dessa fecundação acontecer fora do corpo feminino, com o desenvolvimento e acompanhamento em laboratório do embrião formado e posteriormente transferido para o corpo da mulher. Então, de forma muito sumária, esse foi o grande advento do passado que nos trouxe o desenvolvimento célere e a passos largos que nós temos hoje da reprodução humana assistida. Mas eu gostaria de salientar para vocês que, a despeito de tantos avanços tecnológicos, nós nos esbarramos em algumas questões de eficiência, de eficácia dessa tecnologia. Não só a questão do acesso, que eu vou trazer aqui para vocês, é uma barreira, mas existem limites biológicos próprios relacionados às condições físicas, às comorbidades que as parcerias trazem no momento em que desejam conceber de forma planejada. Portanto, mesmo com todo este avanço tecnológico, eu posso afirmar para vocês que o grande desafio que nós temos hoje relacionado à reprodução humana assistida tem a ver com o acesso. O acesso precisa ser cada vez mais precoce, com idades menos avançadas, em especial da mulher. Portanto, é interessante que discutamos, sim, que estejamos juntos aqui hoje, falando para a atenção básica sobre a necessidade de conversar com as pessoas sobre o momento em que elas planejam ou desejam conceber. Isso porque quanto mais tempo perdemos no encaminhamento devido, piores são os resultados, mesmo utilizando técnicas mais avançadas. E um outro agravante, a idade feminina, por mais que nós tentemos superar utilizando indutores de ovulação ou recursos medicamentosos, existem limites inerentes ao envelhecimento dos óvulos e a quantidade de óvulos que as mulheres trazem em seus ovários, que não nos permitem suplantar essa linha de dificuldades. Portanto, tem a ver, gente, não só com a questão quantitativa, mas qualitativa. Ainda que consigamos promover a gestação, nós podemos ter uma margem de perda maior. Nós temos um aumento da taxa de abortamento e de malformação fetal com o passar do tempo. Portanto, estamos falando sim de questão de saúde pública. Nós precisamos primar pela saúde global das pessoas, pela condição de engravidar com margem de sucesso, sucesso evolutivo, para que o bebê chegue em casa com saúde. E é nosso papel, sim, conversar com as pessoas sobre isso. À medida que o tempo passa, que a idade da mulher avança, nós temos taxas cada vez mais aumentadas de malformação fetal. E não raro, quando temos a gestação acontecendo acima dos 40 anos, seja ela de modo a conceber naturalmente ou ainda de forma assistida nos contextos onde existe a infertilidade conjugal, nós temos que lembrar que essas taxas são crescentes de forma rápida. Portanto, acredita-se nas estimativas que acima dos 40 anos se some 7% a cada ano na taxa de malformação fetal. Então, nesse crescente, nós temos que ser alertas e compartilhar com as nossas pacientes que mesmo com as técnicas mais avançadas, mesmo utilizando a fertilização in vitro, nós temos barreiras realmente muito grandes a transpor. Não se trata de algo impossível de acontecer e de ser assistido, mas realmente a oferta de melhores resultados acontece quanto mais precocemente a mulher se achega ao atendimento. Então, o que é que nós estamos propondo aqui? Estamos falando para vocês hoje que o aconselhamento reprodutivo é um ato preventivo, porque se nós deixarmos para envolver ou encaminhar as pessoas num tratamento assistido de alta complexidade, nós vamos estar fazendo a prevenção terciária. Seria uma intervenção tardia, portanto, o nosso papel
reside nesta intervenção mais precoce, no papel preventivo primário de identificação daquelas pessoas que têm risco potencial de perda da sua capacidade reprodutiva. E para isso é preciso uma porta. É preciso uma porta aberta para que essas pessoas acessem. É da ciência de todos, das dificuldades que temos no SUS em âmbito de Brasil, e na Bahia não é diferente, em relação à dificuldade de acesso aos serviços que oferecem a reprodução humana assistida. E é preciso que nós desmitifiquemos um pouco esse contexto da assistência reprodutiva. Nós podemos fazer muito em unidade básica primária, nós podemos fazer um pouco além em ambulatórios especializados de referência e, logicamente, temos que nos equipar e, mais adiante, chegar a centros de reprodução assistida de maior complexidade. Mas o que a gente está falando aqui não é essa proposta. Nós estamos falando de uma estratégia integrada, onde possamos identificar mais precocemente as pessoas que necessitam desse cuidado ou aquelas que potencialmente poderão vir a necessitar, para que com isso possamos aplicar técnicas ainda menos complexas, reservando para os atendimentos de maior complexidade aquelas pessoas e aquelas circunstâncias inevitáveis. Portanto, nós podemos agir sim desde já. Esse diálogo, esse momento com vocês aqui de web palestra já é, sem dúvida, um grande diferencial e um momento de instrumentalização coletiva. Queria dizer para vocês que no Brasil, o nosso cenário de acesso às técnicas mais complexas, que seriam a fertilização in vitro, nós contamos de dedo as instituições que oferecem esse serviço pelo nosso Sistema Único de Saúde. Está em letra bem miudinha, mas vocês podem pesquisar aqui nesta fonte específica do nosso catálogo do SUS, e eu gostaria de dizer a vocês que está havendo uma grande redução nessa oferta. Alguns serviços foram fechados, outros estão reduzindo a sua margem de oferta quantitativa mensal. Nós vivemos um momento de restrição de verbas muito significativa, onde as prioridades são pesadas, mas esses serviços são de suma importância. Gostaria de salientar que hoje a fila de espera na maior parte desses serviços gira em torno de 4 a 5 anos, desde que o paciente acessa ao serviço numa primeira consulta até que ele consiga efetivar um ciclo de fertilização in vitro, salvaguardando proporcionalmente aqueles casos oncológicos que têm serviços referenciados, como o nosso Pérola Byton, em São Paulo, e, portanto, nós temos as honrosas exceções, mas, no geral, são filas gigantescas, uma demanda reprimida enorme, e o mais interessante, com muitas dificuldades de se fazer qualquer tipo de apoio para, por exemplo, uma assistência intercambiada, né, de um estado para o outro, as chamadas TFDs. É muito complicado a gente lançar mão desse recurso, uma vez que eles não estão tendo condições de assumir sequer a própria demanda gerada nos serviços. Então, os ciclos têm sido oferecidos entre 10 e 50 ciclos mês, variando de serviço para serviço, com encurtamento mais recentemente, e, portanto, a demanda só é crescente. Nós fizemos contatos recentemente muito importantes com outros hospitais universitários que já apresentam um serviço instituído de reprodução humana assistida em várias complexidades. O único que oferece hoje fertilização in vitro nesse cenário seria o Hospital de Natal, e nós estamos estreitando com eles alguns diálogos para que possamos avançar para além da oferta já pactuada hoje no SUS Bahia. Aqui no nosso estado, nós temos recorrido às instâncias da Universidade Federal da Bahia, nossa UFBA, atrelada à EBSER, enquanto gestor deste hospital universitário, e nós temos um diálogo franco e um intercâmbio muito interessante com a CESAB e com a Secretaria Municipal de Saúde, que tem permitido avançar nesse acesso, nesse caminho livre
para que as pessoas consigam chegar de forma mais rápida e ágil ao hospital universitário referenciado, ratificando, fortalecendo nossos elos enquanto rede. Hoje nós conseguimos ofertar o aconselhamento reprodutivo, fazemos a avaliação da reserva ovariana, que são exames básicos para verificação deste potencial feminino de conceber e as condições ovulatórias da mulher, fazemos as investigações iniciais e tratamentos de infertilidade conjugal mais simples, de menor complexidade, como as estimulações ovarianas controladas, e nós já estamos em fase de implantação do laboratório de andrologia para preparo seminais de inseminações intrauterinas. E com isso nós avançamos em amplas possibilidades, mesmo em âmbito do SUS. Queria só fazer uma diferença interessante da técnica para que vocês não se confundam e também não confundamos a nossa clientela. A inseminação intrauterina nada mais é do que o preparo dos melhores espermatozoides numa amostra fornecida pelo parceiro ou pela pessoa que está envolvida no processo terapêutico, diante de cenários atuais como a coparentalidade e outras circunstâncias éticas que têm sido atendidas de acordo com as normativas mais recentes em reprodução humana assistida, e diante desse cenário, a inseminação intrauterina permite uma série de conformações, de configurações de tratamento para a constituição das famílias. E esse preparo seminal, ele tem uma margem de complexidade muito menor do que a fertilização in vitro e é associada com o melhor momento ovulatório da mulher para que seja procedido. Já o laboratório de fertilização in vitro, ele carece de uma maior complexidade, uma maior estruturação, para que consigamos avançar em várias etapas assistidas e controladas para a reprodução humana acontecer. E, portanto, para que implantemos esse recurso no Sistema Único de Saúde, precisaremos fortalecer essa demanda, demonstrar essa demanda existente para os nossos gestores, conhecer as estatísticas na Bahia, para que possamos, dessa forma, saber se vale a pena investir nesse processo reprodutivo dentro de um laboratório de maior complexidade. Mas eu queria deixar claro para vocês que o nosso processo atual já conseguiria resolver cerca de 75% dos casos relacionados à infertilidade conjugal. Isso muda o nosso prisma. Toda vez que se fala em infertilidade conjugal, as pessoas acreditam que a linha seria necessariamente de alta complexidade ou com fertilização in vitro, e isso não é verdade. A lançar mão de tecnologias mais complexas carece antes de um processo de investigação, de escuta adequada daquele contexto, daquele casal ou daquelas parcerias, para que entendamos se realmente vai ser necessário um arsenal mais complexo ou menos complexo. Hoje, no Sistema Único de Saúde, nós temos as ofertas já citadas, nós temos correções cirúrgicas endoscópicas que nos permitem, por exemplo, abordar pólipos, miomas, endometriose e outras patologias concorrentes com a questão da infertilidade conjugal. Portanto, nós podemos fazer muito sim, só precisamos realmente investir nessa captação cada vez mais precoce, nesse reconhecimento, introduzir no diálogo cotidiano o planejamento da concepção. Então, vejam, se nós pegarmos, por exemplo, uma paciente que acesse tratamento com menos de 35 anos, nós temos desde a oferta de uma conduta mais expectante, até mesmo a questão da fertilização in vitro, com mudança, logicamente, de eficácia mês a mês aqui, com taxas cumulativas de gravidez que vão variar ao longo do tempo, mas é possível obter gravidez com estratégias menos complexas. Até porque a tecnologia maior e mais desenvolvida que existe hoje não confere 100% de sucesso
por tentativa, em nenhum cenário, seja ele privado ou no Sistema Único de Saúde, dadas as proporções relacionadas às etapas adiante de implantação do embrião e desenvolvimento do embrião. Portanto, um embrião saudável, que é a meta de tratamento reprodutivo, para que aquela família se constitua da melhor forma possível, pressupõe um acesso cada vez mais precoce. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês de alerta, não é só a idade isoladamente, nós temos alguns marcadores que nos ajudam a raciocinar. Isso porque, mesmo que a paciente tenha uma idade menos avançada, ela pode apresentar patologias e situações de risco que antecipem essa perda da função reprodutiva ou da sua capacidade plena de conceber. Então, uma avaliação bem feita, precocemente, faz com que tenhamos, sem dúvida, melhores condições de tratamento e melhores resultados. E esse processo investigativo, ele pode ser feito no âmbito do SUS e precisa ser feito no âmbito do SUS. Nós precisamos ampliar as condições de acesso das nossas pacientes a exames básicos, como a histerossalpingografia, que não exige grandes recursos tecnológicos, é necessário um raio-x controlado, com uso de contraste, é simples, é rápido de ser feito, mas carece de um treinamento maior das unidades e das pessoas que se predispõem a fazer esse tipo de teste. Aqui no nosso hospital universitário, nós temos um núcleo de treinamento na bioimagem, capitaneado por doutora Rosa Brim, e o grupo da bioimagem tem investido nessa questão, tentando reativar a nossa histerossalpingografia para que possamos abrir em maiores proporções essa oferta à rede. E hoje já temos alguns serviços se predispondo a pensar em fazer esse tipo de investigação com cotas para o SUS. Portanto, precisamos avançar cada vez mais nesse diagnóstico, uma vez que existe uma diferença básica. Algumas circunstâncias não são resolutivas, são definidoras de tratamento de maior complexidade, já outras são passíveis de correções, ainda que temporárias, que permitem àquele casal engravidar utilizando recursos menos complexos. Até porque, gente, se nós não nos predispomos a perceber e a investigar as doenças inflamatórias pélvicas com maior antecipação, é cumulativa a taxa de prejuízo e dano que essas mulheres têm relacionadas à sua capacidade reprodutiva e a perda completa, muitas vezes, dessa condição, atingindo não só as trompas, mas também o próprio útero, com sequelas e cicatrizes. Está aqui uma imagem ilustrativa para vocês da chamada hidrossalpinge, que acaba sendo uma situação irreversível para muitas mulheres e dificultadora da concepção natural e muitas vezes levando aquele casal à necessidade de um tratamento assistido de maior complexidade. Nós não queremos chegar a esse ponto. Um outro exame que é relativamente simples, recentemente a Organização Mundial da Saúde investiu fortemente num processo de capacitação, elaborando um manual que norteia as questões relacionadas à realização e interpretação dos espermogramas e dos preparos seminais, para que possamos ampliar cada vez mais esse diagnóstico para os homens desejosos de serem pais, para os casais que buscam ajuda. O espermograma também é considerado um exame básico fundamental. Nós estamos avançando aqui no nosso serviço, em parceria com a chamada urologia, no seu setor de andrologia, que cuida especificamente da reprodução humana entre os homens. Aqui eu agradeço a parceria de Dr. Rogério Eirado, de Dr. Lucas Batista, de Dr. Ubirajara, enquanto grupo da urologia, que vem dando as mãos ao grupo da ginecologia na unidade de atenção à saúde da mulher, da qual eu faço parte, para que avancemos cada vez mais nesse atendimento ao casal infértil e investindo cada vez mais também na saúde masculina nesse contexto, no contexto reprodutivo. Mas ainda que ofereçamos recursos
e processos de investigação. Ainda existe uma parcela da população chamada infértil que não tem uma causa aparente. E nós estamos investindo também aqui no Hospital Universitário em ampliar essa linha de pesquisa, fazendo, inclusive, com que avancemos na investigação da chamada insuficiência ovariana, diante das tantas comorbidades e patologias que estariam associadas a essa questão. Aqui nós também demos as mãos à equipe da genética, estamos trabalhando fortemente com a equipe da endocrinologia, temos a perspectiva de nos unirmos também a outras clínicas que trabalham com esses perfis de risco, para que possamos cada vez mais investir no chamado aconselhamento personalizado. Aqui tem uma dica para aqueles que tiverem interesse, são possibilidades de calcular esse prognóstico reprodutivo de forma individual, mas nada melhor do que tentar reconhecer na escuta e na anamnese critérios de risco que possam levar essas pessoas a perderem a sua condição de conceber, seja agora ou no futuro com médio e longo prazo. E aqui gostaria de salientar mais uma vez para vocês alguns perfis de risco. As pacientes portadoras de endometrioma ou de tumorações ovarianas, aquelas que têm perspectiva de tratamento para câncer, essas pessoas precisam de um direcionamento para aconselhamento reprodutivo. Faz parte do contexto global de saúde dessas pessoas levar em consideração o seu desejo, as patologias autoimunes e, portanto, o aconselhamento reprodutivo estaria ao alcance de todos nós. Todo e qualquer profissional de saúde pode e deve alertar para os cuidados pré-concepcionais. Nós voltamos a falar fortemente disso recentemente, relacionado à pandemia Covid-19. Eu não listei aqui, porque já foi motivo de outras palestras na nossa rede, já fizemos esse compartilhamento anteriormente, com seminários voltados à pandemia Covid-19, mas tudo isso hoje faz parte do momento de aconselhamento e, portanto, não deve ser desprezado. Aqui eu chamo a atenção para vocês de algo que tem sido também motivador e motivo, mola propulsora das nossas pesquisas aqui na universidade, em associação com a equipe do Instituto de Ciências da Saúde, da cadeira básica, em especial o grupo de estudos da tireoide e o grupo da endocrinologia clínica da professora Carla Daltro, voltada ao estudo da obesidade. Todo esse grupo, professor Elton Estrela, nós estamos nos voltando ao estudo das endocrinopatias e o impacto que elas têm relacionados à capacidade reprodutiva das mulheres. E, num segundo momento, talvez a equipe da urologia também comece a investir na questão masculina. Eles já têm feito um trabalho muito interessante de captação precoce de jovens, de adolescentes, portadores de varicocele, por exemplo. Então, nós estamos caminhando cada vez mais em abrir portas e fazer com que o acesso precoce aconteça. Aqui eu chamo a atenção para o investimento da perda oportuna de peso, das compensações tireoidianas e, portanto, muito relevante que a equipe da saúde básica, das unidades básicas, estejam alertas e estejam apropriadas disso, para que possam ir introduzindo esses assuntos cada vez mais diante da população que assistimos. Aqui eu trago para vocês o chamamento da pesquisa que estamos envolvidos relacionada à reprodução e tireoide. Aqui, pessoal, eu trago para ilustrar esse trabalho que foi desenvolvido pela nossa egressa residente, Gabriela Lima, doutora Gabriela, vem investindo na formação pessoal dela em reprodução humana e agrega muito valor aqui ao nosso grupo quando ela traz os dados oriundos do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso. E nós pudemos ter um extrato da população que veio sendo atendida entre 2018 e 2020 aqui no hospital. Foi um N que arrolou 123 pacientes, na verdade, prontuários que foram revisados, né? E aqui vocês podem ter um panorama. 56% dessa clientela apresentava a chamada infertilidade primária, ou seja, mulheres que nunca engravidaram na vida, tá? E é interessante a gente imaginar
que nessa população que teve acesso pelo SUS, a média de idade de vinda para o ambulatório foi de 33 anos. Isso para a gente tem um significado enorme, porque as pacientes estão buscando ajuda com menos de 35 anos, com um bom prognóstico. Portanto, investir na porta aberta pelo Sistema Único de Saúde faz toda a diferença. Eu me recordo de um trabalho que eu desenvolvi em âmbito privado, fora do Sistema Único de Saúde, onde a média de acesso da clientela em reprodução humana assistida girava em torno de 36, 37 anos. E algumas vezes, em alguns cenários, isso se agravava com as mulheres buscando ajuda apenas acima de 40 anos. Portanto, vejam, uma porta aberta de acesso ao diálogo do aconselhamento reprodutivo com certeza vai vir a fazer diferença. Porque um outro contexto que é muito impactante é o tempo de infertilidade. Quanto maior for o tempo de infertilidade, mais dificuldade de lançarmos mãos de técnicas menos complexas. E aqui, só para que vocês saibam como é complexa a questão de acesso aos exames e à investigação. Ainda que tenhamos portas abertas entre 2018 e 2020, tínhamos a porta para o aconselhamento, mas algumas mulheres ficaram sem concluir a sua investigação. E aí nós começamos a nos perguntar por que essa realidade e o que poderíamos fazer para mudar essa realidade. E assim foi estabelecida a meta de ampliação do acesso aos serviços, não só a questão do diálogo, mas o diagnóstico e a terapêutica. E assim veio esse novo propósito de ampliação que a gente vem apresentando aqui hoje para vocês, em parceria com a nossa rede, que pretende não só identificar aquela mulher ou aquele casal que tem dificuldades para engravidar, para que eles tenham um encaminhamento cada vez mais precoce, mas também identificar aquela pessoa que tem um desejo de ser mãe. Pode não ser hoje, pode ser mais adiante. Pode ser que ela tenha uma comorbidade para compensar hoje. Pode ser que ela enfrente um momento pandêmico, um surto. Ela precisa ter o direito de ser ouvida, de planejar o melhor momento para conceber. E aqui eu trago para vocês, não pasmem, o perfil de mulheres que buscam ajuda para engravidar. Não são só as pacientes que têm fertilidade conjugal, mas mulheres que têm dificuldades ovulatórias, ciclos irregulares, menstruais, aquelas que têm alguma patologia uterina, que geram dúvidas quanto à sua condição de engravidar com segurança, miomas uterinos, entre outros problemas. Aquelas que têm tumorações ovarianas, já comentei com vocês sobre o papel das autoimunidades. E temos também um perfil social, gente, que vem crescendo. A questão da homoafetividade, as produções independentes, por que não falar da preservação social da fertilidade? Mas eu gostaria aqui de comentar com vocês também a questão da sorodiscordância. Nós temos aqui um painel muito amplo de oferta desse serviço. E diria a vocês, basta ter o olhar aberto para poder enxergar. E o nosso projeto nasceu desse desejo de ampliar essas portas de acesso e o perfil de acesso a esse entendimento de não só aconselhar, mas investigar e oferecer a melhor terapêutica possível. Como eu disse a vocês, não é um projeto isolado, ele é feito a várias mãos, e aqui eu citei alguns nomes anteriormente, mas eu gostaria de salientar que todo esse grupo de serviços do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que vem hoje nos dando amparo, assim como a gestão. Essa lista já vem circulando por e-mail e por outros métodos de recursos e mídias para as nossas unidades básicas, em especial através da Secretaria Municipal de Saúde, que se tornou uma parceira na medida em que criou toda a estratégia de acesso conosco aqui no Hospital Universitário através do sistema Vida Mais. Então, queria dizer a vocês que o foco principal é atentar para a idade feminina e o tempo de tentativas para engravidar sem sucesso. Mas, de qualquer sorte, é muito importante ampliar esse olhar. Então, vejam, como é que é feito o acesso hoje para o atendimento de avaliação inicial no programa Apoiar?
nesse projeto, que é um projeto assistencial, eminentemente assistencial. É através das unidades básicas de saúde. Você, colega, que está me escutando, que trabalha na unidade básica, seja ela uma USF, seja ela uma unidade primária, onde só tem um clínico ou enfermagem, vocês têm acesso ao sistema Vida Mais e é possível fazer o agendamento identificando estes perfis que nós já salientamos. São 3 vagas diárias destinadas ao sistema Vida Mais, em que vocês têm condições mensalmente de fazer esse agendamento. Todo início do mês é lançado, disponibilizado para a rede, essa oferta de vagas, para que sejam geridas através do sistema pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, aqui um exemplo para vocês, a paciente ou a usuária sai com esse chequinho, que a gente põe entre aspas aqui, direcionando para o atendimento no nosso hospital, e pode ser direcionado para mim ou para a doutora Isa, nós somos parceiras nesse atendimento, são alguns dias comigo, outros dias com ela, mas nós temos atendimento de segunda a sexta-feira, todos os dias temos disponibilidade. E aqui, para aquelas pessoas que não estão vinculadas pelo Sistema Único de Saúde à Secretaria Municipal de Salvador, pode haver um intercâmbio através das ouvidorias ou entre as secretarias municipais de demandas do interior sendo direcionadas com autorização para Salvador. Então, existe todo um fluxo de acesso que é canalizado e gerido pela parceria direta da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, aqui eu queria só chamar a atenção, nós já temos esse link ativo, já temos recebido a clientela, e eu já notei algumas dificuldades, e eu gostaria de deixar, assim, uma clareza maior para vocês. A chamada perda gestacional recorrente, que é aquela paciente que engravida e perde. Essa paciente não é considerada uma paciente infértil, ainda que ela possa ter algumas daquelas comorbidades que nós citamos. Ela é melhor acolhida e atendida hoje na maternidade Climério de Oliveira, que é irmanada com o nosso serviço, mas que tem um fluxo próprio de acolhimento, que é feito através deste e-mail que eu partilho aqui com vocês, para que a paciente possa ser atendida sem perda de tempo e sem a necessidade de uma contrarreferência nossa, ocupando vaga do perfil que seria adequado para esse programa que nós acabamos de apresentar para vocês. Portanto, as perdas gestacionais recorrentes devem ser direcionadas para a maternidade Climério de Oliveira, que já dispõe de um serviço sedimentado e maduro nessa oferta de atendimento. Assim como o pré-natal, quando vinculado na rede, ou aquelas pacientes que engravidarem assistidas através do nosso programa também serão direcionadas para pré-natal em compartilhamento de informações com a maternidade Climério de Oliveira. Bom, aqui no nosso programa, o que é que tem sido oferecido? Eu já comentei com vocês no slide anterior, e aqui eu pormenorizo. E aqui nós temos um pacto interno com os nossos gestores para que avancemos cada vez mais nas ofertas diagnósticas para esse perfil de paciente. Nós temos realmente avançado bastante, mas ainda vamos cada vez mais avançar. A parceria do laboratório tem sido fundamental, nós já contemplamos praticamente todos os exames hormonais e sorológicos, a bioimagem também já tem nos oferecido a contagem de folículos antrais, temos avançado pouco a pouco na ideia de amadurecer no serviço a pesquisa para endometriose profunda, e como eu disse a vocês, já estamos também na implantação, já em fase de estruturação para o espermograma e teste de recuperação espermática, numa parceria com o Serviço de Urologia e o Laboratório do Sexto Andar de Infectologia, o LAP. Bom, a urologia tem sido muito interessante essa parceria. Queria dizer a vocês que homens que apresentam varicocele podem já ter uma porta aberta de acesso para a correção da varicocele. Já tem, inclusive, alguns turnos direcionados para isso, através do cuidado do Dr. Rogério Eirado.
Se o casal é direcionado para nosso atendimento, se a mulher bate à porta de acesso que acabamos de abrir para vocês aqui, como funciona esse acesso, ela pode vir acompanhada do seu companheiro, do seu parceiro ou da sua parceria, e na medida do possível, quando o homem estiver presente ou na medida do possível a mulher puder levar até ele essa proposta, nós estamos acolhendo os homens e fazendo também por merecer a atenção à saúde masculina com a parceria da urologia nesse atendimento. Aqui eu deixo para vocês esses contatos, são contatos em que vocês podem tirar maiores dúvidas relacionadas ao programa que eu acabo de apresentar para vocês. Nós também contamos com a parceria do Telesaúde Bahia, do qual com muito prazer e orgulho faço parte enquanto membro consultivo, e não estou esquecida de que temos aí uma oferta para vocês de teleeducação voltada na questão da concepção segura. Está aqui o lembrete e a ratificação dessa nossa proposta. Imaginem vocês que a caminhada para a implantação desse programa não foi fácil, não tem sido fácil, mas nós estamos sendo perseverantes. O processo pandêmico nos trouxe alguns atrasos, algumas mudanças relacionadas à gestão também nos exigem a parcimônia necessária, mas nós estamos avançando sem parar. Queria dizer a vocês que é um direito de todos, é um direito adquirido, e o direito só se faz visualizar, só se faz perceber quando existe a demanda da população. É a necessidade da população apresentada que faz transformarmos a realidade. Portanto, contamos com vocês nesse encaminhamento oportuno, e nesse momento me coloco à disposição de todos para que troquemos ideias e informações de acordo aí com a demanda do chat ou quando vocês julgarem necessário. Muito obrigada a todos aí pela escuta. Muito obrigado, doutora Karina. Parabéns pela brilhante apresentação, tá? Obrigada por você, Tiago. Nós tivemos algumas perguntas, Sim, mas o pessoal está um pouco tímido, viu? Vou pedir, pessoal, para vocês comentarem aqui, colocarem, né, as perguntas, situações vividas aí no território, também com as dificuldades, né, vivenciadas aí. Ótima Com a ideia. rede de atenção, então fiquem à vontade para aproveitar melhor esse espaço, tá Eu vou bom? voltar um pouquinho na mídia, Tiago, para deixar o caminho, pode ser? O Pode nosso ser. caminho aqui, que eu acho que é importante para o colega que está lá na base saber esse passo a passo e a sistemática do Sistema Vida, né? Porque Sim. essa foi uma grata parceria, realmente, da Secretaria Municipal de Saúde. Tem também o apoio da CESAB, não é à toa que estamos aqui, né, hoje, fazendo essa web palestra com vocês. Então, é muito interessante que nós aprendamos, né, esse caminho, esse caminhar. Né? É uma grande parceria da rede esse processo. Com Alguma certeza. pergunta que você acha interessante a gente trazer? Algum comentário? Temos, sim, temos da Eliane. Ela pergunta qual a idade máxima da mulher para que os óvulos sejam coletados e qual a idade máxima para o filho. A idade máxima, Eliane, que a gente sugere tecnicamente para coleta ovular, para criopreservação de óvulos, por exemplo. E aí a gente está falando de um contexto de alta complexidade, tá bom? Que nós não temos ainda no nosso SUS, ainda. Seria em torno dos 38 anos, do ponto de vista de aproveitamento posterior, pela qualidade e pela quantidade. Mas existem mulheres que procuram esse apoio após os 38 anos e de uma forma muito esclarecida e ciente dos limites que ela vai ter de aproveitamento posteriormente, ela pode fazer. Não é uma situação limitante, obrigatória, mas esclarecida. É uma decisão compartilhada, na verdade. Mas o ideal até 38 anos. A segunda pergunta foi relacionada ao quê, Tiago? Desculpa. A outra pergunta de Briane. A utilização do FIV. A A utilização idade também. Desculpa. FIV. Da fertilização in vitro. Isso.
da fertilização in vitro, né? Isso, correto. Pronto, essa é uma técnica, Eliane, que tem melhores resultados a partir do momento em que a mulher vai até no máximo seus 42 anos. Eu mostrei um slide aqui durante a apresentação. Na verdade, após os 42, nós conseguimos fazer a fertilização in vitro, mas os resultados são bastante exíguos. Chega a mais ou menos 4% a 8% a taxa de sucesso. Acaba sendo de alto investimento pessoal, tanto emocional, quanto financeiro, quanto de recursos, para que a gente ofereça nesse formato. Para você ter uma ideia, no Sistema Único de Saúde, onde nós temos que elencar e eleger o melhor perfil para investimento dos recursos, boa parte hoje dos serviços do Sistema Único de Saúde que oferecem fertilização in vitro, oferecem até no máximo 38 anos. Portanto, vejam como é relevante essa questão temporal. A nossa colega Juliana, ela também está participando aqui, mandou uma pergunta lá no YouTube. Quais são os alertas que os profissionais de saúde da equipe de saúde da família devem ficar atentos, sinais que sinalizem, né, que a usuária tenha dificuldades reprodutivas? Que tipo de sinais que as equipes podem estar atentas, né, Perfeito, observando aí durante os atendimentos? perfeito. Ju, me permita, essas seriam as principais situações, né? A gente chamou de perfil prioritário. Então, mulheres com menos de 35 anos e tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso. Ela não está usando nenhum método contraceptivo e tem menos de 35 anos. A gente sugere que o aguardo seja de no máximo um ano. Não conseguiu, já é hora de encaminhar. Mulheres com mais de 35 anos, nós somos menos complacentes, a gente já pede uma expectância de no máximo 6 meses, e, portanto, ela já deveria ser encaminhada se em 6 meses o casal não consegue atingir esse sucesso. E mulheres com 40 anos ou mais seriam muito bem-vindas na medida em que o desejo reprodutivo vem após os 40 anos, até porque existem medidas protetivas e preventivas, pré-concepcionais mesmo, na mulher acima de 40 anos, para que a gente reduza riscos de pré-eclâmpsia, diabetes, entre outras circunstâncias. Portanto, o aconselhamento reprodutivo é muito oportuno que essas mulheres sejam encaminhadas. E aqui eu coloco como mulheres com potencial perda da capacidade reprodutiva, aquela lista anexa que já tem circulado, né, em alguns e-mails da rede, tá? Onde a gente destacaria aqui a importância da endometriose, dos miomas, da síndrome de ovário policístico, das alterações tireoidianas, das doenças autoimunes, das mulheres que já foram operadas, já tiveram cirurgias ovarianas, das mulheres que têm diagnóstico para câncer ou já fizeram tratamento para câncer, na vigência de algumas doenças infecciosas, como, por exemplo, na paciente que convive com HIV, ou na paciente que tem uma sorodiscordância para hepatite, situações em que talvez merecesse aí uma programação para uma concepção segura. A própria questão da Covid, que hoje trouxe tantas dúvidas se é o melhor momento ou não para engravidar, nós também temos acolhido alguns casais nesse sentido, mas já avançamos bastante com o processo de vacinação, o que trouxe um alento e um conforto maior. Inclusive, atualmente, de acordo com as evidências científicas, mulheres tentantes, que a gente chama dessa forma quem está desejoso de engravidar exposto ao risco, e mulheres grávidas já poderão e podem ser vacinadas em qualquer contexto e idade gestacional. Só chamando a atenção que nas que conseguem efetivamente engravidar, às vezes se faz necessária a intercambialidade nas que tomaram a Oxford AstraZeneca. Então, é um cuidado que a gente tem periconcepcional com as mulheres no momento da pandemia. Mas, sem dúvida, o processo de vacinação nos trouxe um outro cenário de segurança para a chamada concepção planejada. Temos aqui
Pergunta da Carla, que é sobre endometriose. Ela pergunta qual exame é específico para suspeita de endometriose. Boa pergunta. Nós utilizamos para a primeira avaliação de quem tem uma suspeita de endometriose clinicamente, que seria aquela paciente com cólica menstrual, persistente, muitas vezes progressiva, sangramentos uterinos anormais, sem uma explicação clara. Essas pacientes precisam e merecem realizar uma ultrassonografia transvaginal inicialmente básica. Se nessa ultrassonografia transvaginal básica nada for revelado, você ainda pode, valorizando a clínica, solicitar um exame chamado CA-125, que hoje nós conseguimos fazer pelo SUS, no Instituto de Ciências da Saúde, com pedido do SUS, é porta aberta, e esse exame pode nos nortear na possibilidade do diagnóstico presuntivo de endometriose. E quando queremos aprofundar, o exame ginecológico também nos permite, através do toque bimanual, na avaliação com o ginecologista, que pode ser feito em multicentro, pode ser feito pelo ginecologista da base, ou ainda num local mais especializado, o exame de toque pode nos ajudar a identificar nodularidades ou alterações mais profundas da endometriose. Em circunstâncias em que acreditemos que a endometriose possa estar até mais avançada e não tão perceptível por ultrassom, podemos utilizar a ressonância magnética ou ainda o ultrassom especializado para pesquisa de endometriose profunda. Aqui no nosso Hospital das Clínicas estamos em fase de ativação da ressonância magnética e em fase de capacitação de equipe para a pesquisa de endometriose profunda por via ultrassonográfica. Então, muito em breve, a gente espera aí estar oferecendo para a rede esses exames com maior assiduidade. Para finalizar, nós temos a pergunta aqui da doutora Flávia Fidelis, do UPS. Ela traz um relato de caso, né? Ela fala de uma paciente de 37 anos, que fez a fertilização mediante enorme esforço financeiro, né? É uma paciente SUS, mas ela não obteve sucesso na tentativa de fertilização. Ela pergunta se é possível a indicação, né, de uma avaliação dessa paciente no ambulatório. Pode sim. Toda e qualquer paciente, mesmo aquela que já tenha tido um antecedente de tratamentos anteriores, é muito bem-vinda, Tiago. Até porque nem toda paciente que faz fertilização in vitro significa que necessariamente ela tenha que se manter naquela técnica. Pode ser que ela tenha alguma situação potencialmente reversível, potencialmente corrigida de outras formas e que melhore a chance dela engravidar, não só pela fertilização numa segunda tentativa, mas quem sabe até espontaneamente ou por técnicas menos complexas. Então, tudo depende muito da avaliação que nós fazemos inicial dessas pessoas, ok, Flávia? Não sei se eu te respondi. A fertilização in vitro, ela não é um fim, ela é um meio, ela é um dos recursos oferecidos. E a depender da condição clínica daquela mulher, daquele casal, se não tivermos um fator muito agravado de infertilidade que nos obrigue à fertilização in vitro como recurso, nós podemos ponderar com o casal, devidamente esclarecido, o investimento em técnicas mais simples. O importante é ganhar tempo. Obrigado, doutora. Respondido aqui as nossas perguntas. Pessoal, caso vocês tenham mais dúvidas, né? Ainda estamos aqui ao vivo, vou partir para as falas iniciais, mas caso alguém ainda tenha alguma pergunta aí e queira ainda aproveitar esse espaço, é só colocar aqui no chat que a gente ainda faz a leitura dela aqui, tá bom? De toda forma, doutora, queria desde já agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, né? Mais uma atividade aqui de educação permanente, que a senhora conduz brilhantemente. Muito obrigado, viu, pela parceria de sempre. Obrigada. E agradecer também, pessoal, a todos vocês que estiveram aqui conosco, lembrando que a atividade ela é gravada e vai ficar disponível em nosso canal no YouTube, tá bom? Só pesquisar lá, Telesaúde Bahia, esse e outros temas ficam disponíveis, vocês podem buscar pelo título ou pelo tema de interesse aí de vocês, tá bom? Outras dúvidas que
possam surgir aí durante esses vídeos, né, esses materiais que estão circulando, vocês podem também utilizar o serviço de teleconsultoria do nosso site. Quem ainda não conhece ou que não é cadastrado, entra lá rapidinho. Nosso site está aqui na tela, telesaude.ba.gov.br, também as redes sociais, tá bom? Então, todas as informações estão lá. Então, quero desejar uma boa tarde a todos vocês, agradecer a doutora Karina mais uma vez pela disponibilidade. Vou passar a palavra, as palavrinhas finais aqui. Bom, as minhas palavras finais, além da gratidão reiterada a vocês e a todos que estão apoiando essa iniciativa, dizer para vocês que o ambulatório, esse ambulatório, ele vai para muito além da assistência, nós estamos realmente investindo na parte assistencial, nas pesquisas, nas orientações, num formato bastante integrado, trabalhando conjuntamente com outras especialidades afins, isso porque nós acreditamos, de fato, numa saúde reprodutiva muito mais acessível e integrada. Contamos com vocês da Rede Básica nesse processo, tá bom, gente? Um forte abraço a todos, saúde e vamos juntos. Doutora, chegou uma última perguntinha aqui. Temos tempo? À disposição, como vocês preferirem. É sobre o acesso aos... Aí foi precoce, tá vendo? Temos tempo. Foi precoce, temos tempo. É sobre o acesso, né, ao ambulatório em relação a casais homoafetivos, né? Como tem sido esse acesso, né? Via atenção básica ou via outros estabelecimentos de saúde. Todas as nossas demandas, inclusive do ponto de vista de aconselhamento reprodutivo em homoafetividade, têm ocorrido através do sistema Vida Mais. A porta de acesso ao nosso ambulatório tem sido essa. Nós já recebemos, inclusive, tá? Casais para esse tipo de aconselhamento. Serão muito bem-vindos. Nós temos hoje alguns recursos disponíveis e estratégias que estão sendo maturadas e as normativas mais recentes do Conselho Federal de Medicina nos subsidiam nessa assistência de forma ética. Podem vir, serão muito bem-vindos. Muito bem, respondidos. Agora sim, sem mais perguntas. Agradecer a todos mais uma vez, tá bom? Um abraço também, Tiago. Um abraço, pessoal. Até mais. Até. Lembrando, pessoal, que essa semana ainda teremos mais atividades de educação permanente. Então, amanhã pela manhã teremos sobre saúde da população idosa e também continuamos aí com as rodadas sobre os agentes comunitários de saúde, em comemoração aos 30 anos, né? Então, vocês podem acessar o nosso site e ver nossa agenda de temas que serão debatidos ainda essa semana, tá bom? Forte abraço e até amanhã.